conceito de educação permanente, ele é estratégico para a consolidação do Sistema Único de Saúde, porque ele traz uma questão que é fundamental e que articula o trabalho e a educação. Articula em que sentido? No sentido de que é a partir da dimensão pedagógica desse processo de trabalho que nós podemos identificar necessidades desse processo e, portanto, necessidade das práticas de saúde e, a partir dessas necessidades, pensar as estratégias de toda a produção das ações educativas. E é nesse contexto que se linka, né, a todo o trabalho que nós temos feito, no sentido de alinhar o conceito de educação permanente, trazendo os elementos que são fundamentais para pensar esse conceito. Nesse aspecto, para entender a educação permanente, nós precisamos entender como é que se articulam as necessidades vinculadas à atenção à saúde, portanto, precisamos ter o olhar no usuário e nas necessidades de saúde. Nós precisamos entender como é que o processo de articulação com todas as instâncias de controle social, e aí nós precisamos do Conselho Estadual de Saúde, nós precisamos das comissões intergestoras bipartides, pensando nos estados e na articulação entre os diferentes níveis de gestão, o municipal, o estadual e o federal. Então, esse é um outro aspecto importante quando pensamos todo o processo de educação permanente. Então, pensar a gestão da educação permanente, pensar a articulação e a participação do controle social, pensar a formação dos trabalhadores de saúde e pensar nesse contexto como é que todos esses atores se articulam dentro desse processo para que a gente possa desenvolver com mais efetividade as ações e operacionalizar então esse conceito que nós defendemos e que está na Política Nacional de Educação Permanente. O que é que a gente tem discutido em relação às especificidades da educação permanente? Né? Pensando nesta área, nós temos laboratórios de inovação que pensam diferentes temas. Nesse caso, que é o primeiro laboratório, a primeira experiência de laboratório de inovação em ações de educação, então nós temos que pensar também a educação permanente com todas as suas especificidades. Então, pensar que a mudança em um processo de trabalho que vai refletir na qualidade do atendimento, né, é um processo inovador. Pensar em ações que vão modificar e ampliar a participação dos trabalhadores dentro de um determinado contexto, discutindo, né, um plano, por exemplo, de trabalho da educação permanente, pode ser um processo inovador. Identificar como é que as pequenas mudanças, muitas vezes, podem processar grandes efeitos, o desafio nosso, né? Descobrir onde está a inovação dentro desses processos, ou seja, que ação está sendo produzida que está fazendo diferente e quais são os reflexos dessa diferença. Essa é uma outra questão importante. Como é que isso rebate, né, ao fim e ao cabo, na qualidade do atendimento? Né? Como é que isso rebate no crescimento do trabalhador e, portanto, na melhoria dessas práticas? Então, são esses elementos que a gente tem tentado identificar para poder ressaltar essas experiências e, a partir do que essas experiências têm produzido, de que forma elas podem servir de exemplo para outros municípios, para outros estados, no sentido de serem aplicadas e ajudar, inclusive, a resolver questões que muitas vezes são questões problemáticas para alguns estados ou municípios. Então, eu acho que essa oportunidade, né, de reunir um conjunto de sujeitos para discutir formas alternativas, estratégias que encontraram para lidar com os desafios é uma questão fundamental dentro de um país que é enorme, né, e bastante diverso. Então, ter a oportunidade de diferentes municípios, diferentes estados, com diferentes características, mas muitas vezes com problemas semelhantes, onde um encontrou uma resposta, e isso ajuda o outro a pensar também a sua problemática e, dentro do que é possível do seu contexto, poder aplicar essas experiências, claro, com as adaptações que precisem ser feitas.